Opa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você gostaria de ser reconhecido como um gênio, como um talento ou como uma pessoa muito inteligente? É exatamente isso e as implicações disso que a gente vai falar no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai discutir exatamente isso, a diferença dessas três palavrinhas que são tão diferentes, mas as pessoas às vezes acabam confundindo um pouquinho a interpretação de cada uma delas e principalmente a implicação que isso pode ter na sua vida. Então vamos começar. Qual é a primeira palavra? Inteligência. Inteligência nada mais é do que o potencial que você tem dentro de você de conseguir interpretar melhor a realidade, interpretar fatos e realmente traduzir aquilo em alguma coisa útil. Mas é um potencial que pode ser utilizado ou pode não ser utilizado. Então inteligência sozinha não quer dizer grandes coisas. Segunda palavra, talento. Talento é a pessoa que pega alguma coisa e consegue colocar em prática, consegue realmente traduzir uma ideia, um conceito, uma novidade, uma ideia que ele realmente tinha lá no fundo da mente dele e faz aquilo de repente aparecer como algo concreto, como visível. As outras pessoas reconhecem os talentos porque é muito fácil ver quando a pessoa é talentosa, ela realmente atinge altíssimos resultados. Terceira palavra, gênio. Gênio é a pessoa que consegue criar coisas novas, consegue desde a origem fazer o nascimento de uma ideia que de repente para as outras pessoas realmente não era nem possível de visualizar aquilo. É alguém que consegue do nada absorver um conceito completamente diferente, traduzir aquilo em uma nova ideia. O gênio somado ao talento consegue fazer milagres, porque o gênio cria e o talento aplica. E existe uma citação de Schopenhauer que fala exatamente sobre essas duas palavras, talento e gênio. E a citação é a seguinte: o talento consegue atingir coisas que as outras pessoas não conseguem atingir e o gênio consegue atingir coisas que as outras pessoas não conseguem imaginar. E essa é a grande diferença. E qual desses dois é mais importante? Se a inteligência é simplesmente um potencial e que tem que ser trazida à vida, você quer trazer a sua inteligência à vida através da genialidade ou através do talento? Qual traz mais resultado? E eu te digo que você tem que ter esses dois elementos presentes na sua vida. Você tem que ter momentos de genialidade e você tem que ter momentos de talento. E como é que você faz isso? Basicamente, para você ter genialidade, você tem que conseguir ter os seus momentos de reflexão, isolado do mundo, parado, olhando, apreciando de repente a natureza, apreciando coisas, aprendendo coisas diferentes. É realmente no isolamento, naquele momento que você está sozinho, que as coisas realmente começam a vir para sua mente e aquilo sim se traduz na genialidade. Se você consegue apreciar a realidade de um jeito diferente da média das pessoas, muito provavelmente você também vai conseguir trazer à vida novas ideias, novos conceitos diferentes da média das pessoas. E o simples fato de você parar, observar, entender a realidade, refletir, ter momentos seus com você mesmo, igual eu estava tendo exatamente agora, eu estava aqui nessa cadeira fazendo uma meditação, simplesmente 10 minutinhos comigo, sem pensar em nada, isolando o meu cérebro, blindando de pensamentos, e isso faz com que meu cérebro vá para um próximo patamar e eu consiga assim ter ideias. As maiores ideias, os maiores projetos que eu desenvolvi foram nestes momentos, seja correndo, seja parado meditando, mas simplesmente saindo daquela loucura da rotina, que você faz uma coisa atrás da outra e simplesmente não consegue parar para pensar. Se você ficar preso na rotina, nunca você vai ser um gênio, porque o gênio precisa destes momentos de isolamento, desses momentos de reflexão, desses momentos de você com você mesmo. Então, seja gênio também. É fácil, é simplesmente você ter os seus momentos, você fazer reflexão, você interpretar a realidade através do seu ponto de vista e não simplesmente ficar lendo o que as outras pessoas fazem e colocando em prática. Tenha a sua leitura da realidade, tenha a sua própria interpretação e cedo ou tarde alguém fala: nossa, você realmente trouxe um ponto de vista. E a quantidade de pontos de vista diferentes que você traz para o mundo mostra assim que você pode se tornar um gênio. Quanto mais você fizer isso, mais gênio, mais perto de se tornar um gênio você estará. E aí depois de tudo isso, André, legal, você conseguiu criar ideias novas, conceitos novos, como é que você traz sua vida? Aí você tem que trazer o seu talento para o jogo. E é fundamental que o gênio esteja sempre somado ao talento. Um gênio sozinho também não consegue trazer à vida nada. Ele traz novas ideias e no máximo vira o quê? Um livro, mas ele não traz resultado para a vida dele. Ele traz resultado para a vida das outras pessoas que são talentosas e conseguem pegar essa ideia e colocar em prática. Mas a minha recomendação é que você tenha um componente de gênio e um componente de talento somados dentro de você. E depois de você ter esse momento de reflexão, momento com você, que você conseguiu pegar alguma ideia, aí você tem que entrar em ação, ter um cérebro
cérebro programado para você de fato colocar ação dia após dia, crescer 1% a cada dia. E essa soma de 1% a cada dia vai sim fazer com que você atinja resultados incríveis. E quando as pessoas olharem para os seus resultados, elas vão falar: nossa, essa pessoa é talentosa, ela consegue atingir o que eu não consigo atingir. Então ela tem muito mais talento do que eu. E é simplesmente uma disciplina, uma programação correta do seu cérebro para você não procrastinar, não ficar fazendo as coisas urgentes do dia a dia e não ter os seus momentos com você mesmo. Então, se você quer entender um pouco melhor como é que você consegue se tornar mais genial e mais talentoso, entra na semana da reprogramação cerebral, que a gente vai falar exatamente disso, como é que você controla o seu cérebro. Porque para você ter genialidade e ter esse lado de talento, você tem que estar no controle. Se a sua rotina, se o seu tempo, se o estresse, se a ansiedade consomem o seu cérebro, são elas que vão tomar conta de você e não você da sua realidade. Então dificilmente você vai conseguir atingir esse lado de genialidade e os resultados que um talento consegue ter se você não controlar o seu cérebro. E nessa semana da reprogramação cerebral a gente vai falar muitos conceitos muito importantes exatamente relacionados a isso, conceitos de neurociência para você entender como é que o seu cérebro funciona, como é que ele está estruturado, neuroeconomia para você entender como que ele toma decisões, programação neurolinguística para você conseguir direcionar exatamente as atividades que você quer, não procrastinar, ficar de fato no controle do seu cérebro, elementos de coaching para você aplicar a você mesmo e não depender de outras pessoas. Naquele momento que você está numa situação difícil, você sabe realmente voltar a ter controle daquela situação, e elementos de meditação aplicados à performance para você blindar o seu cérebro de emoções negativas e de fato ficar mais uma vez no controle. São elementos que são fundamentais para você conseguir atingir exatamente isso que a gente falou hoje, para você ser reconhecido como um gênio e ser reconhecido como um talento. E mais importante do que isso é ter resultado. Você começa a ter resultados dia após dia e você sai de uma vida que não é a vida que você gosta, uma vida de rotina que você simplesmente repete dia após dia o que você não gosta e sabe que vai acontecer a mesma coisa amanhã e depois de amanhã, e as coisas vão seguindo e as semanas vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e é exatamente para evitar que tudo isso aconteça que eu quero que você entre na jornada da reprogramação cerebral, para você voltar a ficar no controle do seu dia, do seu tempo, do seu cérebro, porque querendo ou não, é ele que direciona tudo que a gente faz ou deixa de fazer e simplesmente fica no sonho que um dia vai acontecer ou que um dia as coisas vão mudar milagrosamente. Não é assim que acontece, é aqui dentro que a coisa tem que mudar, e é para isso que eu quero te fazer esse convite. E se você acha que é importante isso também para alguma outra pessoa, para despertar a genialidade, para despertar esse talento nessa pessoa e ela começar também a ter mais resultados, não deixa de encaminhar esse vídeo para ela. E se você teve algum insight, alguma sacada, diga aqui embaixo o que você achou, diga aqui embaixo qual você gostaria de ter mais, se é talento, se é genialidade, se é inteligência, qual dessas hoje as pessoas dizem para você, e agora talvez você tenha percebido como é que você desenvolve o outro lado também, porque simplesmente um deles isoladamente não vai trazer grandes resultados para você. Necessariamente você precisa dos dois somados, e quanto mais você conseguir masterizar cada um dos dois, mais resultado você vai ter, mais você vai crescer e mais você vai começar a perceber que as pessoas te admiram exatamente pela sua genialidade e pelo seu talento. E se você gostou desse vídeo e gostaria de receber amanhã a nova reflexão, um novo vídeo dessa série de 365 dias seguidos com uma nova reflexão para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível, não deixa de se inscrever em algum lugar aqui nessa tela, tem um botãozinho para você clicar, assinar e automaticamente você vai fazer parte dessa jornada incrível de reprogramação cerebral. Então se inscreva aqui no botãozinho e eu te vejo amanhã. E lembra disso, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até lá.